tendo um primeiro volante de contenção ali. Então ficaria o Luiz Araújo na direita, o Arrascaeta no meio e o Bruno Henrique na esquerda. Uma espécie de 4-3-3, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que é uma formação muito interessante para isso. Ao invés de botar o Luiz Araújo. Mas aí que tá, os dois não rendem mais a mesma forma como renderam antigamente. Eu não botaria os dois juntos. E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui, né, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Santos logo mais. E também as novidades do Vene Casagrande trazendo para o confronto dessa quarta-feira, né? Lembrando que o Tite colocou o Luiz Araújo, né, como surpresa no ataque. E tem um retorno também de Léo Pereira para a zaga. E algumas novidades também para o confronto de hoje, né? O Vene Casagrande tá trazendo tudo agora, tá certo? Sendo novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ajuda bastante. Créditos e SBT Sport. Créditos e direitos autorais do SBT Sport, tá bom? O link vai estar na descrição. Por vídeo. Contra o Santos, a partida será no estádio Mané Garrincha. Cadê? Um duelo de extremos. O Flamengo briga na parte de cima da tabela e o Santos luta para se afastar da incômoda zona do rebaixamento. Para o próximo jogo, mudança de planos. O Flamengo fez o último treino aqui no Rio na última segunda-feira, antes de seguir para Brasília, onde a partida será disputada. O rubro-negro treina nesta terça-feira no CT do Brasiliense, última atividade antes de entrar em campo. No primeiro turno do Brasileiro, o Flamengo venceu o Santos por 3-2 na Vila Belmiro. A última vez em que o Fla disputou uma partida em Brasília, ainda esse ano, foi a vitória em cima do Botafogo por 1-0 pelo Campeonato Carioca. O rubro-negro tem 50 pontos conquistados e ocupa a 5ª posição na tabela com um jogo a menos. O time entraria em campo no último sábado diante do Bragantino, mas teve o jogo remarcado, pois o Maracanã está sob cuidados da Conmebol para a final da Copa Libertadores. O Santos está na 16ª posição com 34 pontos. As duas equipes jogam nesta quarta-feira às 8 horas da noite no Mané Garrincha. Muito bem, a gente explicou ontem por aqui que esse jogo ele tá no Mané Garrincha, o mandante é o Flamengo, por conta da final da Libertadores. Tem um tempo aí para entregar o gramado e o estádio que vai sediar essa final, que é o Maracanã. Então o Flamengo adiou a partida contra o Red Bull Bragantino, que também, pela 30ª rodada, que também seria no Maracanã, e escolheu levar essa partida contra o Santos para o Mané Garrincha. E será lá esse jogo, Vene Casagrande? Eu queria saber sobre o seu drone, se tem novidade na escalação do Flamengo para esse jogo de amanhã. Então, Fernanda Maia, boa tarde, Lucas Pedrosa. O seguinte, não tem como cravar que esse será o time, porque o Flamengo ainda tem um treino lá nessa tarde, lá em Brasília, né, no CT do Brasiliense, mas o que o Tite esboçou nas atividades preparatórias aqui no Rio de Janeiro me chamou a atenção. A gente tinha uma dúvida aí no meio de campo que quem iria jogar no lugar do Pulgar, e ele recuou o Gerson, botando o Gerson como segundo volante, e no setor ofensivo ele botou o Luiz Araújo para preencher esse espaço ofensivo junto com a Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Eu, particularmente, achei interessante a entrada do Luiz Araújo, mas eu sou contra, entre aspas, a ideia de jogar o Gerson como segundo volante recuado, porque na minha visão, o Gerson não consegue mais render nessa posição. Mas a entrada do Luiz Araújo me agrada bastante. Você já falou que não é contra o Gerson como segundo, né? Não, muito pelo contrário. Eu gosto bastante dessa ideia. Acho que o Gerson joga melhor de meia hoje em dia, mas para mim ele tem total capacidade de fazer essa função, tendo um primeiro volante de contenção ali. Então ficaria o Luiz Araújo na direita, o Arrascaeta no meio e o Bruno Henrique na esquerda. Uma espécie de 4-3-3, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que é uma formação muito interessante, principalmente pensando no adversário, porque o Santos não é um time que fica com a bola. Então, por que o Gerson pode funcionar de segundo volante? Porque ele vai ter a bola. O problema do Gerson hoje, para jogar de segundo volante, é quando precisa defender. Só que a tendência do jogo de hoje é o Flamengo dominar a partida, ter as ações do jogo. O Santos é um time muito veloz, com o Soteldo de um lado, pode ser o próprio Speed Mendonça do outro, o Marcos Leonardo, tem o Lucas Lima, que é um cara que cadencia um pouco mais, mas é um time que joga no contra-ataque e não tem condição de dominar um jogo contra o Flamengo. Então esse posicionamento do Gerson eu acho muito interessante e o Flamengo hoje é favorito. Hoje não, ele tá tão ansioso muito interessado que ele já jogo. Botou esse jogo pra hoje 2 vezes. Hoje não, o jogo é amanhã. O jogo é amanhã, eu tô muito ele, interessado nesse jogo. Eu quero saber, esse jogo muito me você interessa. Com o seu coração vascaíno, você aprova essa escalação? Eu gosto porque
Se você Viu for como é que ele pensar, falou bem? Eu gosto. Eu Ele gosto. disse. se você for pensar, Estamos juntos na mesma torcida, Pedro. não, a mesma não. A mesma não. Estamos juntos com o mesmo objetivo. Ah, justo. Entendeu? Eu acho que o Luiz Araújo, desde o Sampaoli, já vem performando bem quando entra. E ele teve uma lesão, o que até atrapalhou esse crescimento que ele vinha tendo. Mas o Foi Luiz junto Araújo... com a Arrascaeta Foi junto até. com a Arrascaeta. Exato. Mesmo Ele é um cara muito agudo, ele é um cara que tem consciência, que entra bem pelo lado direito, que pode dar essa possibilidade ou de cortar para o meio ou levar essa jogada para o fundo e vai ser muito equilibrado. Eita, meu relógio caiu aqui. E vai ser muito equilibrado com o Bruno Henrique na esquerda, o Arrascaeta municiando. Talvez, hoje, a única mudança que eu faria, talvez, nessa escalação, era dar uma oportunidade para o Gabigol pelas partidas que o Pedro vem fazendo. O Pedro não tem merecido ser titular. Ah, o Gabigol também não. Mas eu acho que se você for pensar hoje nesse time do Flamengo, eu daria uma oportunidade para o Gabigol ser o titular em uma vez, porque se você pegar as 5, 6 últimas partidas, o Gabigol vem sendo banco, desde o Sampaoli. Eu acho que já estava na hora de dar uma oportunidade para ele. Você aí em casa, que é Flamengo, você também daria uma oportunidade pro Gabigol? É a hora dele? O Pedro não tá performando tão bem assim? Hashtag SBT Esportivo, a gente já chamou os nossos torcedores do Fluminense aqui que assistem ao SBT Esportivo todo dia para dizer qual é a tua promessa se o Fluminense for campeão da Libertadores. Conta aqui nessa hashtag no Twitter. E você que é Mengão, conta se você acha que tá na hora do Gabigol ganhar uma oportunidade. Eu quero saber de você, Fora a lei do ex, né? Casagrande. Ele gosta de jogar Não, contra o Santos. Ele gosta. gosta de jogar contra o Santos. Enquanto você falava, eu tava pensando, porque eu tinha Você certeza acha que eu não ia ia me te perguntar. perguntar isso? Eu confesso pra você o seguinte, pelo atual momento dos dois jogadores, é jogar o colete pro alto, quem pegar o colete joga. Porque assim, independentemente... Mas você não acha que o colete já foi jogado e o Pedro caiu na mão toda hora dele? Não é a hora do Gabigol? Eu não vejo isso como, chegou o momento do Gabigol. Se botar o Gabigol, não sou contra. Mas se não colocar, também não sou contra. Porque os dois estão vivendo uma fase terrível. Estamos falando de dois jogadores, nível de seleção brasileira, porque os dois já defenderam a seleção brasileira, que não marcam gol e bola rolando há muito tempo. Se eu não me engano, há mais de 3 meses. 4 meses o Pedro, 3 meses o Mas Gabigol. vocês não acham, vê se vocês concordam comigo, é que pelo não performa tão bem, os dois estão nesse mesmo momento que estão, o tipo de jogo do Gabigol, ele não ajuda mais do que o do Pedro? Eu acho que se o Gabigol entrasse titular amanhã contra o Santos, ele ia entrar extremamente motivado. Eu o que também ia acho. ser positivo, no caso do Gabigol, o que poderia dar a ele um bom rendimento em campo. Agora, nada me justifica, ou pelo menos as partidas que o Gabigol vem fazendo, nada justifica, o Gabigol tem que ser titular. Mas se o Tite coloca o Gabigol como titular, eu não acho nenhum absurdo. Assim como eu não acho nenhum absurdo ele manter o Pedro. Olha aqui na tela, você acha que o Gabigol deve ser mantido no banco de reservas do Flamengo? Vota lá. Não, tem que ser titular. Sim, está jogando mal. Gabi e Pedro titulares. Essa terceira opção aí, vocês... Eu não sei se eu acho legal. Assim, Fernanda, CPF, acho ótimo, tá? Mas o CNPJ, eu acho que não é tão bacana, né? Assim, nem, por exemplo... nem Dois que não vivem um bom momento? Nem para o jogo contra o Santos, por exemplo, ele poderia botar o Gabigol ali junto com o Pedro, ao invés de botar o Luiz Araújo. Mas aí que tá, os dois não rendem mais da mesma forma como renderam antigamente. Eu não botaria os dois juntos. Eu acho que se for para botar o Gabigol de titular, eu tiro o Pedro. É um ou outro na minha visão. Eu sou muito mais a favor da entrada do Luiz Araújo, que vive um melhor momento do que o Gabigol. E você não mudaria o sistema, né? É isso, Se ainda você tem for isso. colocar o Gabigol e Pedro, você muda o verdade. sistema. Porque o Gabigol pode até fazer a função, mas ele não é a ponta direita. A gente ele viu não... na final contra o São Paulo, Exatamente. Muda o sistema e o sistema do Tite não é esse. É um 4-3-3, como o Vene falou, talvez sem bola é um 4-2-3-1, um 4-1-4-1, é um sistema que alterna durante a partida. Então eu acho que o Luiz Araújo merece mais uma oportunidade também. Vamos colocar imagens aqui na tela do último Flamengo e Santos, que aconteceu Aí, Lei. no Mané Garrincha. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Como o Vene trouxe, né? Não é definitiva, mas é a provável escalação que o Tite treinou na semana e também o último treino ontem, né? Passar aqui rapidinho. No gol, o goleiro Rossi. Na lateral, Wesley e Ailton Lucas. Na zaga, Fabrício Bruno e a volta do Léo Pereira, né? Lembrando que não vai ter o Pulgar. Aí vai ser Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta. E também colocou o Luiz Araújo, Bruno Henrique e o Pedro. Coloca os comentários certo, opinião de vocês sobre essa escalação. Créditos e direitos autorais do SBT Sport, tá bom? O link vai estar na descrição. E também coloca o palpite pro jogo de hoje, tá bom? Valeu.